Tayane, terapeuta ocupacional da Santa Casa, e hoje eu vim falar sobre os cuidados para o idoso ativo em domicílio. Como cuidados básicos para o idoso ativo, nós temos inicialmente a alimentação. A alimentação ela vai ser variável de acordo com as necessidades nutricionais do idoso. Então, o ideal é que ele busque a dieta adequada junto com o nutricionista. Temos em segundo ponto os medicamentos, que o que acontece muito entre os idosos é de esquecer o horário de alguma medicação ou acabar confundindo um medicamento e tomando outro. Então, o que a gente indica é que eles façam uma organização desses medicamentos. E como seria a organização desses medicamentos? Eles podem usar 3 caixas, onde será dividido os medicamentos do horário da manhã, os medicamentos do horário da tarde e os medicamentos do horário da noite. Na caixa da manhã, ela pode ser identificada com a cor que tem uma relação com o dia, por exemplo, o amarelo. E nele está simbolizado alguma imagem que relacione ao dia, por exemplo, o sol. E aí vem o da tarde, que também pode estar correlacionado a cor com a tarde. E também uma figura, uma imagem que represente a tarde. À noite é a mesma coisa, a cor e a figura relacionada ao horário da noite. Então, o ideal é que tenha essa divisão entre essas caixas das medicações, para que não haja troca nem confusão de medicamentos. Então, isso facilita muito para que o idoso consiga lembrar do horário da sua medicação e que não haja essa troca. Quanto à vida social, é de extrema importância a manutenção da vida social para o idoso. Então, como seria isso? Seria através de atividades relaxantes, através de um passeio com amigos ou familiares, o idoso que gosta de frequentar uma igreja, que vá à igreja, que mantém essas atividades sociais dele. Temos também a prática de atividade física, que deve ser orientada e também é de extrema importância para a manutenção da vida ativa. Temos também as atividades cognitivas, que através das atividades cognitivas a gente estimula funções do cérebro, que podem ser elas a atenção, a percepção, o raciocínio lógico. Então, essas atividades vão englobar muitas questões do dia a dia. Então, quais seriam essas questões do dia a dia? A autonomia, as atividades de vida diária deles, como o banho, o vestir, e englobaria também as atividades instrumentais de vida diária, uma manutenção dessas atividades instrumentais de vida diária. E quais seriam essas atividades instrumentais de vida diária? São o dirigir, o se locomover através de transporte público, o fazer compras. Então, tudo isso engloba as AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, que ela exige uma complexidade maior do que as atividades básicas de vida diária, que, como eu já falei, é o banho, é o vestir. E temos também as adequações aos ambientes da casa, que essas adequações são feitas para evitar riscos de queda, para reduzir esses riscos de queda. Os ambientes da casa, eu acabei que dividi os ambientes da casa de acordo com as adequações, então eu vou apresentar por ambientes. Então, vou iniciar das salas e os corredores. Nas salas e nos corredores, tem a questão dos móveis e dos objetos decorativos. Os móveis e os objetos decorativos, eles devem estar dispostos de uma forma que não atrapalhe a passagem do idoso ao longo da casa. Que a passagem esteja sempre livre para que ele não acabe batendo ou se arranhando em algum mobiliário ou em algum objeto decorativo. Então, tem que estar bem disposto e não deve estar mudando o mobiliário de local, porque como a memória do idoso vai guardar aquela ambientação, então quando a gente vai mudando esses móveis de lugar, aquilo para a memória do idoso, para o idoso manter aquela memória, é mais difícil. Então o ideal é que eles estejam sempre dispostos nos mesmos locais.
Quanto aos tapetes, nós devemos retirar os tapetes da casa, principalmente de corredores, sala, quarto, banheiro, eles devem ser retirados para reduzir esse risco de queda. Como eu falei no item anterior, a passagem tem que estar sempre livre para o idoso. Fios elétricos e extensões também não devem estar atravessando as passagens ao longo da casa. Eles devem estar sempre junto à parede, rente à parede, nunca devem estar ultrapassando os locais de passagem. As cadeiras e poltronas devem sempre ter apoio de braço, para também que não haja o risco de queda. A iluminação do ambiente deve ser adequada e bem iluminado. O ambiente deve estar sempre bem iluminado para facilitar essa percepção do ambiente. No horário da noite, o ideal é deixar uma lanterna próximo ao idoso, para que quando ele precise levantar da cama para fazer alguma coisa na casa, ele consiga ter uma visibilidade boa da casa e aí consiga se locomover bem na casa. O piso. O piso, a gente deve evitar encerar o piso. O piso nunca deve ser encerado, nem usado produto que fique deslizando, justamente por conta do risco de queda. Outro ambiente da casa que eu vou falar é o banheiro. O banheiro é um dos ambientes da casa que mais ocorre queda, no caso dos idosos. Como o banheiro ele é um ambiente já úmido e escorregadio, já fica o tempo inteiro nessa situação de ser úmido e escorregadio, então ele já aumenta o risco de queda naturalmente. Então o que a gente tem que procurar fazer é estar sempre higienizando e deixando ele sempre seco, deixando o ambiente sempre bem seco, para que não aumente esse risco de queda. Como eu tinha falado no slide anterior, os tapetes eles também aumentam o risco de queda, então também devem ser retirados do banheiro. No banheiro a gente tem que dar preferência também ao piso antiderrapante. O piso, além de estar seco, ele de preferência deve ser antiderrapante, porque também reduz muito o risco de queda. Deve ter também no banheiro barras de apoio. Essas barras devem estar principalmente situadas próximo ao vaso sanitário e dentro do box, do local do chuveiro, normalmente abaixo e lateral ao chuveiro, para que o idoso consiga ter um apoio bom e evite também o risco de desequilíbrio ou queda. As barras de apoio, elas também devem ser colocadas numa altura adequada para o idoso, para que ele não precise estar se abaixando ou elevando muito o braço para segurar na barra de apoio. O assento do vaso sanitário, ele deve ser elevado, então ele pode ser elevado com um assento removível elevado, que vende, mais à frente eu vou mostrar no slide mais à frente, que ele ele pode ser usado dessa forma, ou ele pode ser o próprio vaso sanitário ser elevado de acordo com a construção, né, do vaso sanitário, ele pode ser elevado também aí, caso não queira colocar o assento removível. O box ele deve ser de material inquebrável, muitas vezes é utilizado cortina. Pode ter, não é obrigatório ter, mas pode ter dentro do box, dentro do ambiente do local do banho, pode ter um banco. Esse banco não é para estar fixo lá, ele pode ser dobrado, guardado, e depois, na hora que o idoso for utilizar, colocar ele em posição de banco. Os móveis, o ideal é que os móveis tenham contraste com o piso e com os azulejos do banheiro, para que ele tenha uma percepção boa da diferença entre o móvel e entre o piso, para que não acabe se confundindo e batendo no móvel, ou escorregando e caindo. Tem também a cozinha. A cozinha deve estar sempre com o piso seco. Na cozinha é comum que a gente vá lavar um prato e acabe molhando o chão, então o ideal é que seque na mesma hora. Ou a gente pode derrubar um copo e molhar o chão, também temos que secar na mesma hora, não pode deixar o piso úmido. Os utensílios e os alimentos devem ser guardados sempre numa altura confortável,
numa altura que o idoso consiga pegar o alimento ou o utensílio sem precisar pegar uma escada ou uma cadeira para alcançar o alimento ou alcançar aquele utensílio, justamente para reduzir o risco de queda, porque muitas quedas acontecem quando a gente vai subir na escada ou subir numa cadeira para pegar algum objeto. Deve ser priorizado o uso de panelas mais leves do que as mais pesadas. Por quê? Porque a gente vem com a panela quente, pesada, acaba escorregando da nossa mão, derrubando, então acaba causando uma queimadura ou um acidente. Então o ideal é que a gente use a panela mais leve para a gente ter uma segurança maior ao manuseá-la. Também devem ser separados os utensílios de mais uso para os de menos uso. Os de menos uso, eles podem ser guardados num local mais elevado, porque como não vai ser usado com frequência, ele pode ser solicitado para que outra pessoa pegue o objeto no dia que a gente vai usar. Mas os de mais uso, eles têm que estar numa disposição que a gente consiga alcançar sem precisar subir, sem precisar elevar. Antes da gente sair do ambiente da cozinha, a gente precisa sempre conferir o fogo. Se o fogo está ligado, se deixou o fogo ligado ou se já desligou o fogo. Isso é de extrema importância, porque o que acontece muito, a gente às vezes acaba fazendo as coisas rapidamente, sai do ambiente da cozinha, vai embora da casa e quando está no meio do caminho indo para algum lugar, a gente pensa, eita, será que eu deixei o fogo ligado? E aí tem que retornar para olhar se o fogo realmente ficou ligado ou não. Então o ideal é que sempre, antes de sair da cozinha, olhe logo lá se o fogo está desligado ou não, para poder sair daquele ambiente. Da mesma forma do banheiro, na cozinha, os móveis devem estar contrastando com os pisos com o piso e com o azulejo. Também para facilitar essa questão da percepção do ambiente e para que o idoso não acabe batendo ou escorregando no piso ou batendo em algum móvel. Tem também o quarto. No quarto também, da mesma forma da cozinha, o piso deve estar sempre seco. Então, porque normalmente a gente coloca um copo de água ao lado da cama, então se derrubar, enxugar imediatamente, não deixar o piso molhado. Os armários e as gavetas devem estar numa altura acessível para que a gente consiga pegar a roupa com facilidade, consiga pegar algum objeto que a gente tenha guardado com facilidade, também não necessitando do uso de cadeira nem de escada para pegar o objeto ou pegar a roupa. Os tapetes também devem ser retirados. Às vezes o idoso acorda de madrugada para ir ao banheiro e um tapete pode causar um escorregão, um tropeço e uma queda. Devemos separar também, da mesma forma da cozinha, no quarto a gente deve separar as roupas e os objetos mais usados dos menos usados, e os menos usados a gente pode levar, porque aí no momento que a gente precise a gente pode solicitar para que alguém pegue. Mas os mais usados devem estar numa disposição mais confortável, para que a gente consiga pegar sem precisar subir em cadeira ou em escada. O mobiliário, da mesma forma da sala, o mobiliário deve estar também sempre disposto no mesmo local, nunca deve ser alterado o local para que aquilo fique na memória do idoso, para que ele memorize aquele ambiente. Deve ter no quarto um abajur ou um interruptor ao lado da cama, justamente para esse momento que levanta para fazer alguma coisa ou para ir ao banheiro. Então, antes de levantar da cama, o idoso pode ou acender o abajur ou apertar o interruptor ao lado da cama sem precisar levantar da cama no escuro e ir procurar o interruptor, o que poderia aumentar o risco de queda. A cama deve ter uma altura confortável, para que ele consiga deitar com facilidade, sentar e depois deitar com facilidade e que ele consiga se levantar com facilidade da cama. Que não seja muito baixa, para ele não ter que fazer um esforço muito grande para levantar ou ter muito impacto na hora de sentar, e nem muito alta para que ele não tenha que pular para descer da cama. O colchão ele deve ter uma densidade adequada com o peso e com a altura do idoso. Então, o ideal é que seja orientado o uso desse colchão. E temos também os cuidados de forma geral para o domicílio. E esses cuidados são manter o piso sempre seco, como já foi falado, preferir o uso de pisos antiderrapantes, principalmente em ambientes que sejam úmidos ou que seja com escadas ou rampas,
Pode ser usada também faixas antiderrapantes, a iluminação, que deve estar sempre adequada e sempre com a disposição boa dos interruptores, para que facilite o acesso do idoso aos interruptores. Deve ter corrimão na escada, de preferência nos dois lados da escada, o corrimão. Não devemos encerar o chão, porque deixa o chão liso e aumenta o risco de queda. O piso, a gente deve observar se o piso está regular e alinhado, porque às vezes o que acontece, o piso tá irregular e fica com alguma elevação e a gente tropeça e cai. O idoso deve ter um telefone que seja acessível a ele, que numa urgência ele possa pegar o telefone e ligar para algum número que ele tenha, ou a gente pode gravar o número no celular do idoso e deixar como tecla de emergência. E aí ele aperta a numeração e já liga automaticamente para aquele número que foi anteriormente gravado. Evitar o uso de roupas compridas e calçados com cadarço, porque também o cadarço às vezes desamarra, a gente não vê, então acaba pisando e caindo. A roupa longa demais, a gente acaba pisando e caindo, então isso deve ser evitado. Aí estão as imagens de alguns ambientes que estariam de forma adequada. O banheiro com as barras de apoio, abaixo do chuveiro e na lateral do vaso sanitário. O piso sempre com a divisória entre as partes do banheiro. Pode ver que tem um azulejo pretinho separando das partes brancas. O banco aí nesse banheiro, o banquinho que foi falado inicialmente, ele está com as toalhas como apoio. Mas isso seria o banquinho, e ele eleva e abaixa, porque a gente só vai abaixar esse banquinho na hora do uso. Quando a gente não estiver usando, ele vai ficar elevado junto à parede. Nesse banheiro o vaso não está com assento removível, então eu coloquei a outra foto, que na outra foto ele está com assento removível. Então esse assento a gente pode colocar e quando não quiser pode tirar. E ele já eleva para que evite os impactos quando vai sentar no vaso e facilite também para o idoso levantar do vaso. Nessa outra foto tem um idoso num ambiente confortável para ele, onde ele está fazendo uma atividade que para ele é relaxante e que ele está conseguindo usufruir do momento. E eu deixo uma frase. Antes de deixar a frase, eu queria falar da questão como eu falei no slide inicial, da questão da autonomia do idoso. Então, é muito importante a gente manter essa autonomia e manter as atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária ativas, de forma ativa. Então, isso é extremamente importante. E, para isso, a gente pode contar com o terapeuta ocupacional. E eu deixo para vocês uma frase de Augusto Cury. Se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Fim, obrigado.